Olá, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Escola Sem Fronteiras. E é com muita alegria e satisfação que chegamos ao final da nossa oficina de produção audiovisual. E hoje nós teremos algumas novidades. Teremos alguns trabalhos, a apresentação de alguns trabalhos de nossos alunos, que inclusive ficaram fantásticos, não foi, Edson? Isso. E um detalhe é que 2 desses alunos são colegas meus de um curso que eu estou fazendo. Olha que maravilha. Teve um projeto final. Imagina a correria. Com certeza. E eles estavam lá e cá, né? Fazendo um curso, inclusive, né, que a gente tem que agradecer, porque faz parte da semana da mídia na escola. Não é isso, Edson? Isso, e queremos até aproveitar aqui a oportunidade para agradecer ao professor Márcio Gonçalves, que gentilmente nos convidou para essa oportunidade de apresentar a nossa oficina dentro da grade de outras modalidades que foram oferecidas. E um detalhe é que nós tivemos, assim, poucas semanas para montar a estrutura da oficina. O conteúdo, a curadoria, a sequência, e o que era para ser apenas uma semana acabou se tornando quase 2 meses de trabalhos, de conteúdo e de muita diversão. Porque para mim foi uma diversão, e para você? Com certeza, foi demais, velho. Muito uma diversão assim gigante, foi gostoso, né, fazer isso com os alunos. Na verdade, em meio a uma pandemia, né, agora em 2020, a gente conseguir produzir um curso, né, em curto espaço de tempo e ter essa recepção dos alunos foi fantástico, cara, fantástico. E daqui a pouquinho vocês vão ver um material muito, mas muito bacana, elaborado por nossos alunos. O aprendizado não só foi para os alunos, mas foi inclusive para nós que estamos entregando o conteúdo. Tem até o caso de 2 alunas que se comunicaram pelo SMS. Consegue imaginar isso? Pois é, utilizou a ferramenta, né, a seu favor. Então, mostrou que não existe limites, né, para quem quer realmente produzir alguma coisa em parceria, né, e as parcerias surgem dessa forma, aproveitando a distância, né, e a gente utiliza a internet para isso, para estreitar essa distância e produzir conteúdo. Isso. Mas chega de trololó, vamos agora projetar para vocês a gravação que nós fizemos na semana passada, com algumas edições agora, né? Melhorar, mas vocês vão ser surpreendidos pelo Falha Nossa. Vamos ver, então? Então, nós decidimos fazer, de acordo lá com o Padlet nas organizações, quando eu vi que já tinha tutorial e que já tinha também vídeos, eu dei a ideia para eles da gente fazer uma animação, porque é um desafio para nós, porque, de certa forma, com esse período, né, da pandemia, os professores tiveram que se virar né, aprender a gravar tutoriais, mesmo que não com toda essa técnica, né, com toda essa organização, com todo o planejamento e o roteiro necessário, mas a gente teve que se virar nos 30 e dar uma aula bem organizada. E quando nós falamos da animação, do stop motion, aquelas brincadeiras de áudio e vídeo, a gente ficou encantado com essa ideia. Então, a gente resolveu fazer uma animação que tem, no máximo, ela tem 1 minuto e um minuto certinho, e a gente está trazendo a mídia na escola. 5 dicas. Como o tempo é bem curto, a gente organizou 5 dicas e o conceito principal, né, de por que a gente deve trabalhar a mídia na escola, a importância, né, de valorizar a participação da comunidade escolar, pais, alunos e professores, principalmente, né, deixar a coordenação escolar ciente da necessidade para o currículo e ficar ativa essa aprendizagem dentro da escola. Então, o curso assim, foi gratificante em vários sentidos. Não tem uma coisa assim que eu possa dizer, isso aqui deixou a desejar. Não, superou as minhas expectativas. Eu caí de paraquedas, vamos dizer assim, nesse curso.
E aí a justificativa desse paraquedas, Edson já deu através do curso da Brascoach. Então, eu fiz uma formação lá, eu recebi um aviso no celular, no grupo, sobre esse curso e achei interessante. Então, assim, esse foi o motivo de eu estar no curso, mas porque eu vi algo a aprender, eu vi algo a acrescentar, principalmente na minha profissão. Porque, assim, dentre todos vocês aí, eu não sou professora, nunca fui, nem na época de estágio de faculdade, eu fiz algo em torno assim, de ensinar para alunos. E aí acontece que eu vi uma oportunidade de eu conseguir associar isso ao meu trabalho. Eu trabalho com consultoria empresarial. E nesse meio, uma das perguntas frequentes que me fazem, até por conta da vivência aí com a questão da pandemia, as pessoas querendo se inserir nesse meio digital, colocar seus negócios a todo custo nesse meio, nesse ambiente virtual, me pergunta como é que faz vídeo, me pergunta uma série de questões assim que nem tudo eu sabia responder. Fazia coisa assim muito amadora, eu cancelei meu Instagram anterior, e aí eu tenho hoje um Instagram que eu digo que é um Instagram espião. É só para eu poder checar algumas coisas assim no Instagram, na página dos meus clientes. Então, assim, eu não tenho uma movimentação ativa ainda de Instagram, porque eu estou reformulando isso, a gente aprende até lá na questão da Brascoach, da formação, a questão da gente modelar. E aí eu estou remodelando, vamos dizer assim, o meu projeto, então eu cancelei o que eu tinha, e aí eu vou trazer com novidades, com parâmetros mais adequados à minha realidade atual. Então, no momento, eu só tenho um Instagram que eu uso somente para pontuar algo que, por exemplo, eu aprendi aqui que eu vejo que meus clientes estão fazendo de forma diferenciada. Então, assim, eles têm que andar na linha que todo mundo está indo e não no caminho contrário. Eu estou num desafio, porque esse trabalho realmente para mim foi desafiador. E os motivos foram muitos. Primeiro, como falou a Rejane aí, a gente está à distância, mesclando o analógico com o digital, foi mais ou menos isso. Ela muitas vezes estava em aula, não podia atender o telefone, então eu ia mandar lá um SMS. Quem usa SMS? Então, assim, a gente trabalhou mais ou menos nesse sentido. E um detalhe muito importante, eu digo que foi muito importante isso. Ela foi muito proativa em alguns momentos, porque assim, você dependia de um aval meu. Pense que o que eu pensava do lado de cá, ela às vezes lá já tinha feito. Quando eu chegava, a gente só vai ajustar esse detalhezinho aqui, porque eu já fiz. Isso aconteceu hoje, na última versão, antes de mandar para o Edson. Então, assim, foi uma sintonia assim, fora de série, porque a gente ficou muito tempo sem se conhecer. Eu perguntei a Edson, você tem alguém que possa sinalizar que queira fazer uma dupla? Então, assim, foram muitas dificuldades. Quando a gente se encontrou, de fato, de se comunicar, de falar, mesmo através de SMS, foi, se eu não me engano, de terça ou quarta-feira para cá. Então, tudo foi muito corrido, mas tudo também foi muito gratificante. A Grazi, ela falou uma coisa muito interessante, que é a questão da gente descobrir o que está por trás disso aí. Então, a gente vê ali o vídeo de um minuto e um pouquinho, a gente não tem noção o quanto foi trabalhado. A Rejane, ela teve uma outra pontuação bem positiva nesse sentido, que foi ela conseguir ficar na frente insistentemente. A questão das fotos é um detalhe disso, insistentemente. Então, praticamente jogou muitas atividades para cima para estar concretizando esse projeto. Então, assim, eu agradeço a ela. Eu não conhecia a Rejane, então estou vendo aqui agora. Então, eu agradeço a ela, porque assim, a gente tentou caminhar junto. No momento em que não foi possível, ela estava ali. Isso aconteceu algumas vezes, não vou pontuar quantas, mas algumas vezes. Então, hoje mesmo ela enviou, ela fez qualquer coisa, a gente vai fazer uma correção e a gente envia uma segunda opção. Não foi necessário, porque quando eu vi, realmente condizia com o que eu estava aqui preparando. Então, assim, foi uma sintonia fora de sério. Eu gostei muito de desenvolver esse trabalho. Então, assim, se me perguntar meus aprendizados, eu ficaria horas aqui pontuando, porque foram coisas realmente que eu nem imaginava que existia. Essa questão mesmo de colocar as fotos uma por uma, tantas vezes, até chegar na tal da animação, o movimento que a gente queria dar para a figura. Então, assim, eu não imaginava que fosse dessa forma. Então, aprendi muita coisa, essa questão da curadoria, o quanto a gente precisa ser responsável por aquilo que a gente transmite, por aquilo que a gente passa adiante. Então, assim, eu tinha um bom senso, mas hoje em dia eu sei o porquê que eu estou fazendo aqui. Eu fiquei impressionada com a quantidade de artigo, de tudo que vocês disponibilizaram para a gente, para aprimorar esse aprendizado.
Então, assim, não vendo nada, vendo a questão de esforço. Eu volto lá no início da minha fala, combinando com o Edson, a questão da Brasfold. O Moisés, ele cita uma frase, me perdoe se eu estou sendo repetitivo em falar o nome dele, mas é porque Não, também está fica à sendo vontade. muito... Moisés, eu tenho gratidão por ele, muito grande. Muito diferente para mim. Ele fala uma frase que ele diz assim: se você não está disposto a suar no treinamento, você vai sangrar na guerra. Então as pessoas elas desistem muito fácil, as mínimas coisas, não sabem dar uma segunda chance para si mesmo. Porque se você começou um projeto, se você começou um curso, por exemplo, é porque você vê uma perspectiva naquilo ali. E a primeira dificuldade a pessoa para. Então, assim, eu vi que não aconteceu isso comigo. Regiane, que eu tive mais proximidade, eu pude perceber isso, porque ela me pontuou, é pós-graduação, é aula 3 turnos, uma série de coisas. Imagine eu tentar falar com ela e não poder, porque sei que ela estava em aula. Nossa tentativa de ontem mesmo, ela terminou, se eu não me engano, foi uma apresentação, uma formação de 30 e tantos alunos. Quase que invade a meia-noite. Eu fiz, eu durmo tarde, mas começar uma conversa à meia-noite, que horas a gente ia terminar para ela dar aula no outro dia? Então, essas dificuldades nós sabemos superar. Por isso que eu agradeço a ela, porque foi um apoio assim recíproco, e agradeço a vocês também pelo aprendizado, porque assim foi fora do comum. Mídias na escola. Você quer entender o porquê de unir as mídias no contexto escolar? Vou te dar uma dica. Primeira dica: inspire crianças e jovens como produtores de informação e de conteúdo por meio de uma aprendizagem ativa nas mídias. Dica número 2: organize a contação de histórias, crie conexões emocionais com os alunos por meio de boas histórias, despertando o interesse pela narrativa. Dica número 3: quando educadores inserem recursos midiáticos nas aulas, o aprendizado vai além do texto. E dica número 4: mídias impressas, eletrônicas e digitais convivem entre si, e os gêneros como romances, cartazes, informativos ou receitas culinárias podem ser trabalhadas em diversos suportes e plataformas. Show! Adorei! Muito top, velho. Curti. Ficou ótimo! Beleza. Que recurso que vocês usaram para que tivesse... Que recurso que vocês usaram para que tivesse essa animação? Olha só, sabe quando o Edson começou a nossa fala, né, mostrando o filhinho dele e contando essa interação. Eu adoro o Manuel de Barros, principalmente quando ele fala que não há nada mais prestante em nós que a infância. E eu gosto tanto dessas criatividades, dessas coisas soltas. E quando eu sempre perguntava para um colega, para um amigo, gente, como que faz uma imagem mexer? Aí o pessoal falava, como assim, né? E eu não conseguia explicar. Aí, a partir, né, do nosso curso, os vídeos, as dicas, eu descobri que era um stop motion. Então, eu procurei o recurso, né, apresentei para a Liz. O nome é um aplicativo de celular que eu usei, e ai, gente, agora... É stop motion mesmo o nome dele, vai estar lá no link, tudo bonitinho. Eu organizei, a partir das mídias, o que eu ia falar de narrativas, né? Então, eu peguei... esse mês, eu trabalhei com as minhas alunas contos infantis na era digital. Então, nós pegamos os recontos de Branca de Neve, Três Porquinhos, enfim. E nós colocamos, né, a Branca de Neve com muito likes, né, que a bruxa pergunta para ela, quantos likes? Então, quem tem mais likes do que eu? Aí a Branca de Neve tem, e os amigos dela. Não deu para colocar tudo, né? Tem os Três Porquinhos também, que é byte, terabyte e megabyte, e eles constroem a casa deles através de um site, não é bem legal. Então, quando eu vi aquela ideia de recortar as imagens e ir andando, eu achei o máximo. Como que funcionou? Para cada imagem ter o movimento, né, Liz? A gente estava... Ali teve um total de 880 fotos para aquele 1 minutinho de vídeo. Então, assim, eu fiquei encantada, porque você tem que sem parar, né? Então, assim... E você que foi movimentando. Isso, porque aí a gente... Vocês que foram fazendo o movimento que você queria e fotografando, é isso?
Aí, por exemplo, nós dividimos, né? Igual a gente aprendeu no roteiro, e a Liz foi procurando lá as referências de tudo que a gente definiu no roteiro, e eu fui montando essas etapas. Então, como que a gente, depois que escreveu o roteiro, vai ser a mídia na escola? Vão ser essas 5 dicas? A gente vai começar com a narrativa? Aí a gente recortou, né? Como ela está longe, mas a ideia a gente ia trocando, e o que eu achei incrível, porque o meu contato com a Liz foi pelo SMS, gente. Eu não lembrava nem mais que existia, mas deu certo, a gente trocou e-mail e a comunicação aconteceu. Cada letrinha daquela, eu organizei esse espaço aqui na minha lateral, eu tirei todos os objetos, deixei tudo branquinho, mesmo a gente aprendendo o recurso, né, do Chroma Key, aí com o Ciel e com o Edson, para esse modelo, a base branca mostra melhor os outros objetos. Então, eu deixei tudo na sequência do roteiro, pertinho de mim. Vai escrever mídia na escola? Então, eu separei as letras, uma embaixo da outra, né? M, I, D, né? A mídias mesmo na escola, tudo certinho, hashtag, naquela sequência que acontece o vídeo. O dadinho, coloquei tudo na ordem próximo, perto de mim. Eu peguei um suporte, né, para colocar o celular, o meu suporte, e cada movimento que eu fazia com a hashtag, até chegar onde eu queria, uma foto. Aí o M, foto, cada um. Sensacional. Aí o recorte, né, deu para entender cada sequência. Só que depois que fez toda essa organização dos objetos, esse aplicativo, na aplicabilidade gratuita, não grava áudio, efeitos, nenhum. Então, depois de gravar, eu baixei no Drive, aí do Drive eu abri no InShot, aí no InShot, né, que aqui aconteceu os efeitos, né, que aconteceu. Então, nós colocamos o fundo, aí eu mandava para a Elisa lá, não deu um minuto certinho, não, isso aqui você pode mudar, aí voltava, o e-mail demorava, porque como era SMS, né, então às vezes não chegava num tempo, igual e-mail, né, que demora um pouco mais, e agora, quase agora, no finalzinho da noite, a gente descobriu que ela tinha o Telegram. Ai, meu Deus, mas é porque tinha que ser, enfim. Aí, depois disso... Deu certo, né? Deu certo. Aí, o que aconteceu? Depois disso tudo, no InShot, aí sim, o fundo com a beiradinha, né? Aí fala da revista, do jornal, aí subiu o stick, o emotion, e as escritas, né? Depois das escritas, aí a Alice falou assim, não, eu falei, eu sou mineira, né? E a Alice, lá da Bahia, falou, esse negócio tá bom, não. Eu falei, ai, Jesus, né? O mineiro é todo comodido. Eu falei, ai, não tá bom, não. Ela falou assim, não, tá faltando um som aqui. E eu baixei, né, através da dica da nossa oficina, vários áudios, né, vários sons que eu poderia usar. Mas como as 5 dicas, às vezes, por um minutinho só com a leitura para quem está assistindo, eu pensei que estava pouco e que pudesse ficar mais fácil para o leitor o áudio também. Então, eu preferi gravar. Aí foi mais um problema, né? Porque aí, na primeira gravação, o cachorro late, na segunda, alguém te chama, você esquece que o seu telefone não está no modo avião e ele toca. Mas aí foi organizando, aí no finalzinho eu consegui colocar a camada, porque na última gravação eu fiquei muito feliz, porque deu certinho, assim, na hora que falava narrativa, minha voz dava na narrativa, aí eu falei, tá chegando. A última palavra, a minha língua embolava, e eu não conseguia falar. Aí eu respirei, fechei tudo, aí eu percebi que eu podia abrir uma próxima camada, aí eu fui organizando só a última palavrinha, então... eu e a Elis, né, a gente conversou muito e nós ficamos muito felizes, porque está muito amadorzinho, mas só de aprender agora o processo, nossa, eu quero criar milhões. Eu não achei nada amador, viu? Eu achei sensacional.
O cara ficou show de bola, muito massa, muito top mesmo. Né? Achei esse link Minas com Bahia, top esse mix. Me trouxe a infância, né? Histórias infantis adaptadas às novas tecnologias, isso é top, velho. Isso é uma sacada show de bola para poder captar essa galera, né? Essa galera mais nova. Os desenhos estão fazendo muito isso, mas estão fazendo assim, criando personagens. E no seu caso, você está trazendo personagens que já existem. Esse acesso aí, para mim, foi assim uma coisa fantástica. Não foi bloqueio e não foi, digamos assim, um motivo que houvesse pô, não vamos produzir, não vai dar para produzir porque você não tem o WhatsApp. Não foi um bloqueio, né? Não foi um fator que não deixasse vocês produzirem. Então, vocês produziram, mesmo com as dificuldades. Aí veio o Telegram, né? Eu não sei se é Telegram que fala ou se é Telegram, mas é outra ferramenta fantástica. Se as pessoas souberem utilizar, eu acho ela até um pouco mais completa do que o WhatsApp. Mas o WhatsApp, ele está reinando, né? Então, mas o Telegram é muito mais completo. Suporte para o celular, para segurar o celular ali enquanto você fazia as animações, as fotos. Olha as formas, né, de como você vai produzindo isso, né? Usou o quê? Um InShot, show de bola. Um aplicativo muito bom para a internet hoje, super rápido para você fazer. Você faz a edição rápida e um abraço. Como você já tinha feito no aplicativo e já estava com ele pronto, né? O meu desafio era te perguntar era se você tinha feito a narração primeiro, para depois colocar as imagens. Mas aí você explicou no final que, né, você fez a narração depois e foi encaixando no processo das imagens. Perfeito. Isso. Aí eu fui arrastando, conforme você mostrou lá no seu vídeo, né? E eu entendi que ainda podia uma terceira camada, aí eu fui arrastando. Perfeito. Exatamente. Aí a camada de trilha, né? Você trazer uma musiquinha, né? Isso, perfeito. Eu achei top. Parabéns pela escolha de vocês, pela dinâmica como foi feito, o trabalho, a busca por recursos, novos aprendizados, isso aí marcou muito também. É o que está sendo a realidade do professor, né? O professor está se desdobrando para descobrir ferramentas. Agora, o grande segredo não está na quantidade de ferramentas que você sabe. Está em você saber qual ferramenta você vai utilizar para o que você quer passar, que se adapte à sua didática, à sua pedagogia, ao seu roteiro. Não é a ferramenta que tem que determinar o que você vai fazer. Uma coisa que é interessante ressaltar do trabalho das meninas, da animação, é que elas fizeram um vídeo de 1 minuto, né? E o que está por trás desse 1 minuto? Quanto tempo precisou para que esse minuto ficasse pronto, com qualidade, para ser publicado? Né? Ela disse que tiveram aí 80 fotos, ou até um pouco mais. E como isso é pensado, né? Então, para 1 minuto, há o trabalho de dias, como nós vemos aí hoje no Instagram, esses vídeos do Reels, né? Do IGTV. Tudo isso que é feito é trabalhoso, é difícil e é pensado. Então, ouvi-la falar, ouvir as meninas falarem sobre isso, é muito interessante, porque aí a gente começa a valorizar um pouco mais esse trabalho do audiovisual também e entender a riqueza disso, né, dessa produção. Foram 80 ou eu ouvi errado que era 800? 800. Eu ia falar... 800? 800. Ô, Grazi, para conseguir aquele movimento da hashtag, cada letrinha... 800 fotos, gente. Eu falei 80 achando que era muito. Assim, só para você ter uma ideia... 800 fotos. Cada movimento, pelo menos 10. Para ele ter um movimentozinho, pelo menos 10, né? Nossa, então vamos valorizar ainda mais esse 1 minuto. Pois, não sei se vocês perceberam que eu fiz uma animação também digital. Eu gostei dessa parte, que tu faz uma página da internet, né, colocando as fotos. Como se eu trouxesse o analógico junto com o digital. E acompanhou a narrativa. Isso.
Que acompanha a narrativa. E eu tomei muito o sentimento na criação do meu momento com a Elis. Nós duas na produção, vivendo esse momento de SMS e também me remeteu à escola, esse momento que a gente está vivendo agora, né? Eu sou professora da rede estadual, municipal e também da privada. Então, você vê, né, como você encontra os alunos, como chegar naquele aluno, como você... Então, foi um momento de muita reflexão, foi muito bacana. Eu agradeço muito mesmo, né? Eu gostaria de ter participado muito mais, mas esse momento na educação a gente está assim, né? Eu queria ter me dedicado muito mais, mas foi tão gratificante porque eu sempre quis saber como fazer um stop motion, sempre. E depois que você vê pronto, é tão gostoso, não é? Ah, nossa! Aí você fala, eu que fiz! Nós que fizemos! Bom, o vídeo Enredos de Clarice, ele nasceu, na verdade, de uma parceria minha e do Arnaldo, que já se faz desde o início do ano, porque nós nos conhecemos em janeiro, lá no curso do Geração Futura, promovido pelo canal Futura, também de audiovisual, mas como a gente entende que o conhecimento ele nunca está estanque, nós nos enfiamos nessa aventura também, de estarmos aqui nessa nova jornada, porque o olhar que o Futura nos traz é super importante, é sensacional, só que nós vivenciamos isso dentro de uma emissora, com equipamentos profissionais, né? Nós tínhamos ali uma outra realidade, e que é maravilhosa também. E quando a gente vem para as nossas casas, que a gente vê que a gente tem um celular só, tal, e recursos outros de edição, às vezes a gente não tem um computador que dê conta de programas de edição mais pesados e tal, a gente vai adaptando. Então, eu acho que estar com vocês aqui nesse curso, nesse momento, fez com que a gente tivesse acesso a essas coisas que fazem mais parte do nosso cotidiano. Não que nós não tivéssemos antes, mas que pudéssemos aperfeiçoar ainda mais isso. Então, por já conhecer o Arnaldo, por já estarmos numa toada e num diálogo muito próximo, porque ambos, né, nós dois somos professores de língua portuguesa, a gente foi por esse viés da Clarice. Dia 10 de dezembro agora é o centenário da escritora, então nós pensamos em fazer um vídeo que trouxesse um pouco do que é a Clarice Lispector, de uma maneira que agradasse tanto as pessoas que já são apaixonadas pela escritora, quanto aquelas pessoas que não conhecem e têm o desejo de conhecer um pouco mais. Então eu estava encafifada com essa ideia, eu falei, gente, o que a gente vai fazer para esse vídeo de produto final? E um dia eu estava lendo uma biografia de Clarice, e eu li a parte que falava dos filhos dela. Aí eu falei, poxa, acho que é legal fazer um vídeo que mostre um pouco também esse lado de Clarice. E aí eu falei para Arnaldo, eu pensei assim, eu vou escrever, você tá comigo, o que você acha, tal? Ele falou, bora, né? Vamos junto. Aí eu falei, a ideia é essa. Aí eu escrevi, montei os cards pelo Canva, fui compartilhando com ele, a gente foi aprovando em parceria. Aí eu falei, Arnaldo é de Pernambuco, Clarice morou em Pernambuco um tempão, né? Então ela tem essa ligação. Eu falei, poxa, Arnaldo lendo, com o sotaque maravilhoso dele, falando de Pernambuco, de Clarice em Pernambuco, tudo a ver. Então a gente foi montando essas intervenções nossas, né, com vídeos nossos, entre essas narrativas que trouxeram também um pouco dessa atmosfera de Clarice por meio de fotos, de uma escrita que foi pensada também na escrita, na letra da datilografia, que é o que tem a ver com a escrita da Clarice, né, que ela escrevia utilizando máquina de escrever. Então, somamos tudo isso e nasceu esse vídeo. O que eu acho legal do vídeo também, nessa perspectiva, é porque dá para agradar todos os públicos. Daí a forma como ele foi pensado foi usar como material didático, né, porque eu estou usando como material didático, você está usando como material didático, e também agradar o público que gosta de literatura, ou aquele grupo que quer conhecer a Clarice Lispector. Acho que esse foi os 3 viés que casou, né, para aquela harmonia de informações. Nós vamos criar um vídeo onde a gente possa trabalhar em sala de aula, já que a proposta também era essa. Eu gostei muito do que Grazi falou,
sobre o curso, né, de ver com o olhar de professor, ver com o olhar de mídia na escola. Acho que isso foi bem bacana, porque ressignificou o conhecimento que nós já tínhamos, né, de somar também, né, das discussões que foram feitas para chegar a esse produto final. Né? E assim, eu me senti honrado em ler uma crônica que a Clarice fala que ela se criou em Pernambuco, que a comida que ela mais gostava era pernambucana, sabe? E ainda de ler um dos livros que são incríveis, né, que depois que ela volta a Recife, que ela vai para o Rio de Janeiro de novo, é que ela começa a escrever A Hora da Estrela, que vai ser uma das obras mais emblemáticas, mais conhecidas da Clarice, né? Eu disse, poxa, que suspiro, que presente que eu ganhei, não é? De estar com Grazi nessa produção e de apresentarmos, né, Clarice, né? Clariciamos. Essa é Clarice Lispector, uma escritora bastante importante para a literatura brasileira. Clarice nasceu na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920 e veio ainda bebê para o Brasil. Morou inicialmente em Maceió, logo depois em Recife e mais tarde no Rio de Janeiro. Sempre afirmou não ter relação alguma com seu país de origem, tendo como verdadeira pátria o Brasil. Criei-me em Recife e acho que viver no Nordeste ou Norte do Brasil é viver mais intensamente de perto a verdadeira vida brasileira que lá, no interior, não recebe influência de costume de outros países. Minhas crendices foram aprendidas em Pernambuco. As comidas que mais gosto são pernambucanas, e através de empregadas aprendi o rico folclore de lá. A escritora produz desde cedo. Tentou publicar os seus textos ainda criança no Diário de Pernambuco, mas todos foram recusados. Mais tarde, em 1942, escreveu Perto do Coração Selvagem, publicado em 43, aclamado e premiado. Estudou direito, empregou-se como redatora da Agência Nacional, enveredando pelos jornais. Foi casada com o diplomata Mauri Gurgel Valente, com quem teve 2 filhos, Pedro e Paulo. Paulo foi o grande responsável por Clarice iniciar na literatura infantil. Mãe atenta, buscava escrever próxima dos filhos para atendê-los sem abandonar as palavras que simbolizavam o seu domínio sobre o mundo. Com a máquina de escrever no colo, entre uma palavra e outra datilografada, tecia diálogos com os meninos. Eu não queria que meus filhos sentissem a mãe escritora, mulher ocupada, sem tempo para eles. Procurei que isto nunca acontecesse. Eu sentava num sofá com a máquina de escrever nas pernas e escrevia. Eles, pequenos, podiam interromper a qualquer momento. E como interrompiam! Além de escritora, buscou se aventurar pelas artes plásticas e pintou 22 quadros, a maioria no ano de 1975. Por não se achar uma pintora talentosa, disse: quem sabe escrevo por não saber pintar? Então, escrever é um modo de quem tem a palavra como isca. A palavra pescando que não é palavra. Quando essa não palavra, a entrelinha, morde a isca, alguma coisa se escreveu. Uma vez que se pescou a entrelinha, poder-se-ia com alívio jogar a palavra fora. Mas aí cessa a analogia. A não palavra, ao morder a isca, incorporou-a. O que salva, então, é escrever distraidamente. Dentro dos movimentos literários, a autora é estudada na geração de 1945, ao lado de Guimarães Rosa. Ambos possuem um trabalho estético bastante valioso e Clarice trouxe para as narrativas uma literatura intimista permeada por fluxos de consciência e epifanias. O seu romance A Hora da Estrela é considerado um dos mais famosos por trazer um olhar social para uma personagem nordestina, a famosa Macabea, algo comum para a época, mas diferente para a obra de Clarice. Entre um cachorro quente e outro, Macabea traz à luz a inocência pisada e a miséria anônima. O rapaz e ela se olharam entre a chuva e se reconheceram como 2 nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejam. Ele a olhar enxugando o rosto molhado com as mãos, e a moça bastou-lhe vê-lo para tornar imediatamente sua goiabada com queijo. Clarice é um mundo. Entre contos, crônicas e romances, ela escreveu de modo sensível e ainda nos diz nas linhas e entrelinhas sobre o universo interior, suas intensidades e delicadezas. Este é um convite a mergulhar em sua obra. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Arnaldo Gomes,
Sou professor de língua portuguesa da cidade de Garanhuns, Pernambuco. Minha dica de leitura da Clarice é a obra Todas as Cartas. Meu nome é Graziele Lopes, eu sou professora de Língua Portuguesa e Literatura na cidade de Santos, São Paulo, e a minha dica de leitura sobre Clarice Lispector é o livro Clarice, Uma Vida que se Conta, da estudiosa Nadia Gottlieb. É isso. Um beijo e até! Ê! Tinha sido dado um tempo de até 3 minutos, né? Só que eu pensei recortes, junto com o Arnaldo, nós pensamos recortes que não caberiam em 3 minutos, então eu fiquei desesperada, e eu mandei mensagem para o Edson, tá passando um pouquinho, tem problema? Ele falou, não, até 5 minutos dá para aguentar. Mas é isso, o roteiro ele também é importante por isso, mas como nós queríamos dar uma ideia geral sobre Clarice, um panorama, não nos permitiu ser em menos tempo. Então, a gente conseguiu reduzir o máximo possível para que tivéssemos um panorama geral aí das coisas mais importantes. E que bom que você fez isso. Que, se você não tivesse feito, a gente não teria a oportunidade agora de ver um estilo de linguagem documental. É mais uma possibilidade dentro da sala de aula. A aula pode ser um documentário. Ela pode trazer elementos como esse aí. Fantástico. E isso que a gente fez aqui da narrativa, né? E fazer esse negócio da narração é muito louco também, né? Porque eu tenho o vídeo e eu narro depois. Então eu narro durante a passagem do vídeo. É doideira mesmo. Só que eu gravei a cada quadro. Né, eu não fiz uma gravação única, porque se desse erro em um, eu precisaria pagar só aquele. Né? Quando a gente faz uma única, você perde tudo. Porque eu fiz a narração no próprio aplicativo. Né? E eu já tinha feito isso com os alunos quando eu fui falar sobre Machado de Assis. Então eu falei, olha, esse daqui é Machado de Assis, você sabe quem é? E fiz uma narração assim, meio com conversa com eles, para liberar esse vídeo como uma mobilização para a aula, e eu vi que teve uma aceitação legal. Então eu achei que essa ideia da narrativa aqui na Clarice também caberia. Sabe, fica uma narração limpa. Ela tá diferente da sua narração quando você está lendo o livro. Ele reduziu... Usei o KineMaster. KineMaster? KineMaster, isso. E aí eu me fechei num quarto, que ele é o mais isolado mesmo da casa, me fechei. E sabe o que eu percebi também? Eu tinha gravado um pouco mais longe, e o outro eu gravei um pouco mais perto. E aí deu uma diferença de áudio, eu precisei regravar. Então a gente vai acertando, né? Ajustando essas... Então eu ficava com o celular mesmo, aqui na minha frente, sem tampar a captação do áudio, e ia lendo o que a imagem estava passando, calculando mais ou menos quanto ia levar. É claro que eu precisei fazer algumas vezes para ter essa noção de tempo. Mas até que demorou menos do que eu imaginei que fosse demorar. Teve toda uma direção de arte, você viu, Edson? Percebi. A parte toda de lettering, né? Da parte das fontes, né? Do texto e a fonte do nome dela. Depois teve a fonte deles quando sobe, e no final a fonte utilizada para as redes sociais, a chamada para ação, né? Nos siga nas redes sociais, com um cafezinho na mão. Então, uma coisa assim, top. Vamos lá. Top. E a gente percebe também que teve, assim como o de Elise e Rejane, teve um roteiro, um texto intencional, narrado, né? Não foi uma coisa assim de liga a câmera e vamos gravar. Não, houve nitidamente um roteiro. Por exemplo, você pegar e conseguir fazer um vídeo que passa uma ideia em 1 minuto, você tendo 800 fotografias, isso é doideira. Né? Não se consegue ter esse resultado sem ter programação, sem ter roteiro, sem ter uma ideia
o planejamento. Na cabeça. Da mesma maneira, você fazer um documentário de 5 minutos, você conseguir trazer trechos de diversos livros, que é um universo, né? Você pegar os trechos exatos, assim, para despertar... E ali só tem ali a pontinha do iceberg, né, Grazi, de informação da Clarice. Em 5 minutos ele só aponta. É isso que eu ia falar, porque o documentário, ele surpreende a gente. Toda vez que eu vou fazer documentário, é para quantos minutos? Ah, não, vamos ter que fazer um doc de 15 minutos. Beleza, é um mini doc, né? Quando a gente tem um doc, né, um maior, a gente vai para 30 minutos. Mas o mini doc são 15 minutos. Caramba! É tanta coisa que a gente capta, que a gente pega do tema, da pessoa, que a gente fica, e agora, para juntar isso em 15 minutos, né? Aí a gente fica, para editar é complicado mesmo. O doc, ele é complicado, porque é muita coisa boa. O vídeo já está sendo usado como aula, como proposta de aula, né? Maravilha. No meu caso, né, o vídeo, ele fez a abertura, né, de um projeto que eu estou vivenciando agora com os alunos, que é Clariciano no Espectro. Está finalizando um outro projeto maior que nós fizemos no Instagram. Então, ele está fechando aí com chave de ouro, né, nessa proposta. O vídeo, inclusive, ele já está, vou falar aqui, com 453 visualizações do dia que foi postado. Foi segunda-feira, não foi, Grazi? Foi segunda-feira. Foi segunda. Postado. E daí a gente tá seguindo, sabe? E assim, teve um feedback muito bom das pessoas, né? Que a proposta era para os alunos e acabou a galera aí aderindo, né? Teve professores que compartilharam, né? Grazi postou também no YouTube, no Instagram, que ela trabalha também com os meninos dela, enfim. Então foi uma rede mesmo conectada dessa produção. Teve uma publicidade aí por trás também, né? Porque no dia que o Arnaldo lançou esse projeto dele, do Clariciando, eu também lancei o meu projeto do Clarice Disse, que são os alunos do ensino médio. Então, tanto no Instagram dele quanto no meu, nós colocamos o vídeo no mesmo dia. E aí ele segue com as postagens dele e eu sigo com as minhas. E aí deu super certo. Era uma coisa que nós já faríamos e que atingiu uma qualidade muito maior do que nós imaginávamos, diante dessa possibilidade aqui no curso com vocês. Cara, eu fico muito feliz em ouvir isso, porque foi a ideia que a gente estava falando, eu conversei muito com o Edson antes, que a gente teria que fazer um produto que funcionasse, entendeu? Vocês teriam que trazer algo que funcionasse para vocês, não é simplesmente fazer um vídeo, é fazer algo que realmente sirva para o dia a dia de vocês, que faça acontecer. E o que foi legal quando a Grazi fala aí das fotos, é porque a gente postou primeiro uma foto assim, numa sexta-feira, vem aí um vídeo tal, vai iniciar tal coisa. Então a gente criou uma expectativa primeiro nos stories, né? Primeiro foi colocando a foto, o que é isso? Vai aparecer Clarice, enfim, teve toda uma dinâmica primeiro, para depois aparecer um vídeo, né? E o vídeo foi postado na segunda-feira à noite. Então o pessoal teve que esperar um pouco, né? Aguentar aí um pouco a curiosidade para saber o que é que seria ali visualizado por eles. Perfeito, é um dos gatilhos que mais dá certo, é a curiosidade. Se você encontrar uma pessoa na rua olhando para cima, você vai parar e vai olhar para cima também, porque o ser humano ele é curioso. Então, a curiosidade ele é um gatilho assim perfeito para você trabalhar. Então, poxa, show de bola. E, mais uma vez, Edson, eles estão trazendo mais marketing na educação, né? Trazendo o estudo do público-alvo, como fazer os dados, X visualizações. Isso mostra que o produto que você produziu, ele é relevante, né? Ele traz um retorno. Não é aquele lance que eu fiz uma aula e, será que a aula foi boa? Será que foi legal? Qual o feedback dos alunos? Como é que... Eu vou passar uma lista de perguntas, né? De retorno e tal. Não precisa. Quando você vê as visualizações acontecendo no YouTube, eu curti, eu não gostei, isso tudo é um feedback e faz com que você sempre esteja melhorando e sempre avançando. Então, mais marketing na educação, velho, é uma coisa que tem que ter. E professores agora mais antenados ainda, eles vão começar a produzir isso junto com essa estratégia de publicidade, essa estratégia de marketing, para poder as coisas fluírem muito mais, né? E ter esses feedbacks positivos ou negativos, mas vocês vão ter um retorno. Então, bola para frente aí, show de bola. Curti demais. Né? 80 pessoas se inscreveram. Eu filtrei o formulário, né?
vendo assim a profissão. Teve gente do México, teve gente de Portugal, né? Teve design gráfico, teve professor, teve estudante, secretário, supervisor, gente que é funcionário público. O que você imaginar se inscreveu. Mas só quem ficou de fato foram aqueles que realmente entenderam a chamada, né? A chamada não era para você chegar ali e pegar um conteúdo, ia ser mais do mesmo. A chamada era para que você fizesse parte do projeto, como você experienciar, né? Experienciar, botar em prática, porque é isso que vai fazer a diferença. E vocês também construíram o conhecimento, porque à medida que vocês foram se interessando, eu fui jogando mais conteúdo. Exatamente. Vocês foram o meu termômetro. Porque quem é educador não pode soltar muita coisa, você tem que ir soltando de acordo com o entendimento e o interesse. Então eu comecei a perceber que tinha vários níveis ali, mas o principal que me chamou a atenção foram aqueles, ou melhor, foi que os mesmos do início são os mesmos do fim. Mas é isso, Edson, como eu falei lá no início, entendeu? Falei um pouquinho antes. Vai acontecer, viu, gente? Quando vocês começarem a produzir o vídeo de vocês, vai acontecer isso. Porque as pessoas ainda não têm a disciplina de estudar EAD, online, no computador, separar um horário, um local, sem zoada, né? Para você se concentrar. Então as pessoas ainda não têm. É algo muito novo ainda. Então as pessoas ainda estão se adaptando. A tendência agora é crescer muito isso. Então, é continuar produzindo e continuar fazendo. E outra, fazer com o que você tem. Né? Com o que você tem. O seu celular, o seu fone de ouvido, tranca a porta do quarto, Eu já vi colegas fazerem no banheiro, usar um aplicativo, vai no banheiro porque o banheiro é pequeno e a acústica é melhor, e faz no banheiro a narração. Então, usa artifícios com o que você tem. Exato. E não se limitem, entendeu? Produzam, façam, isso que é legal. Quando você vê o projeto pronto, e cara, você não sabe a aventura que foi fazer isso aqui. Então, é os relatos que vocês trazem, entendeu? Então, isso é o que a gente viu aqui, né? Olha, durante esse período, né, nessa formação, nessa oficina, eu aprendi muito. Foram muitos os desafios na otimização do tempo, na organização como professora de tantas atividades, né, que é demandas desse período, mas o principal que ficou para mim e que eu deixo para vocês é que você é a conexão que o outro precisa. Então, que trabalhar em pares e acreditar no seu potencial, que você pode aprender sempre algo novo, é que faz você e a educação melhor. Eu acho que o principal aprendizado nessa jornada foi a questão da gestão do tempo, e de perceber que, quando eu consultava o Classroom, eu via que tinha uma quantidade de material que era o suficiente para aquele conteúdo. Então, eu entendi muitas vezes que menos é mais também. Então, o conteúdo que foi disponibilizado, ele foi equilibrado e atingiu o objetivo, fazendo com que nós chegássemos ao produto final de um modo eficiente. Então, é o que eu levo para mim também e para a minha vida como professora, né? Esse olhar mais cuidadoso para essa curadoria de material. Muitos foram meus aprendizados. Essa oficina ela foi assim fantástica, mas eu poderia posso sim, pontuar um aprendizado maior, que é o fato da gente realmente ir até o final, de não desistir dos nossos objetivos, de cumprir os nossos propósitos. E esse aprendizado ele não veio pura e simplesmente da oficina, mas a oficina junto com os professores da oficina. É o fato da gente perceber o comprometimento de vocês e isso contagiar a gente. Então, por que eu estou aqui até agora, sexta-feira, quase 11 horas da noite? Justamente porque eu participei desse propósito, eu comprei esse propósito. Da gente ir até o final, da gente saber o porquê que vocês estão entregando isso e por que a gente quer receber. Não é uma coisa aleatória. Há uma entrega por trás disso que faz sentido para a minha vida, mesmo no campo de atuação diferente do da maioria, que no caso é o campo educacional. Mas é uma coisa aplicável.
Então, eu gostei muito de participar e o aprendizado que eu levo é isso, da gente seguir o nosso propósito até o final. Eu acredito que o maior aprendizado foi estar no lugar de aluno, né? Porque nós, como somos professores, muitas vezes a gente não consegue enxergar o lugar do aluno. E essa oficina me proporcionou isso. Além desse contato, né, dessa visão de ser aluno, mostrou também que a gente precisa se conectar com o outro, né, e que a gente precisa se conectar também com o nosso aluno. Então, acho que a oficina, ela proporcionou isso, né, e a necessidade também de sempre estar em busca, né, de proporcionar, né, de facilitar que esse conhecimento ele também chegue àqueles que nós somos responsáveis, que são nossos alunos. É isso. Mas na nossa primeira ligação, ela falou assim, nossa, Rejane, tá tudo tão apertado. Eu falei assim, aqui também, mas olha só, eu, enquanto professor, em respeito aos nossos professores e o cuidado que eles estão com a gente nas lives, no material, é uma questão de responsabilidade, a gente entregar um material, entregar o que a gente conseguiu, o que a gente fez. Aí nós comentamos, né? Eu falei assim, nossa, eu tenho pouca habilidade, né? Com essa, eu sei usar muitas ferramentas, né? Eu tenho uma liderança de formação de tecnologias, mas não assim de vídeo, fazer um vídeo. Aí eu falei para ela assim, mas a gente vai fazer o nosso melhor. E mesmo que não for muito bom. A frase isso, que tá vendo que é verdade? Eu falei para ela assim, olha, eu não gosto dessa frase, mas eu vou ter que usar dessa vez. Antes feito do que perfeito. E aí, galera, vocês gostaram do que viram? Gostou do material já todo finalizado, bonitinho, redondinho? E você, Edson, me diga aí, você curtiu? Eu gostei. Maravilha. A galera mandou muito bem, o pessoal se comprometeu, foi muito show de bola, não foi, Edson? Foi muito legal esse momento aí, não foi? Com certeza, inclusive trouxeram coisas que nós queremos aproveitar daqui para frente. Com certeza, com certeza. E para você, né, que curte esse nosso conteúdo, tá? Eu vou te fazer um convite para que a gente consiga produzir muito mais conteúdo, a gente se sinta mais motivado a produzir. Então, curta esse vídeo, bote comentários do que vocês queiram, né, aprender na parte do audiovisual e siga a gente, tá? Você vai estar contribuindo para que a gente produza mais material e traga mais coisa interessante para vocês, tá certo? E tem mais alguma rede social, Edson, para passar para a galera? O Instagram, que o endereço é Escola Sem Fronteiras Oficial. Só nos resta agradecer aos alunos, agradecer a todos aqueles que, de uma certa forma, contribuíram para que isso acontecesse. A nossa família, porque sem a família dificilmente isso poderia acontecer, porque há momentos em que todos têm que cooperar com o silêncio. Verdade. Né? E, claro, né? Não dependia só de nós como facilitadores. Verdade. Depende também a mesma parcela daqueles que recebem o conteúdo e transformam esse conteúdo em aprendizado. E foi o que aconteceu. Estamos bastante satisfeitos com isso. Perfeito, galera. Então, muito agradecido. Gratidão eterna aí para a galera que fez, né, os nossos alunos, a galera que produziu esses vídeos. Então, muito obrigado, certo? E até um próximo conteúdo. Valeu? Obrigado e até mais. Beijo no coração. Pegue leve, porque professor, sexta-feira. A bateria já tá assim, sabe? Você não já Nós vamos ver. Às 21 horas, meu Deus. Marcelo, tem como eu colocar o espelho da câmera ou a gente fica assim mesmo no espelho? Porque eu já. Não sei se vocês também estão com esse espelho da câmera de vocês. Isso, a gente vai para um lado e vai para o outro. Ele é espelhado. Eu tô tentando me segurar aqui, já tô pronto. Eu coloquei meu isso. cabelo aqui, aí é do lado de cá, isso, né? Só faltou ela falar assim, agora com vocês, o nosso vídeo. Quer complementar, Elis? Tá mudo. Tô conseguindo te ouvir, não. Falou que ia apresentar, você viu? Você viu já pensando na parte médica? Isso aí, hein, garoto.
É isso. Digital influencer professor, outra coisa aí, ó. Nossa, isso dá um desespero, gente. Dá. Dá um desespero quando a gente quer falar e não consegue. É porque quando um ouve, você pensa, não é possível, né? O que será que ela foi pegar? Papel e caneta para escrever e mostrar? Eu acho que sim, eu acho. Fazer stop motion aí para falar. Que a semana da escola, que a semana da mídia na escola, não é isso, Edson? Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a... Vamos lá. Olá, galera do canal de novo. E agora, para a gente fechar aqui, certo? Olá, Agatha. Eu acho muito injusto, que é para senhor da alfabeto. Show de bola. Imagine um cara complicado para simplificar. Sou eu. Isso aí, na verdade, é um refinamento do refinamento. Contribuir para o crescimento do próximo, acho que é uma missão nossa, né? Acho que todo mundo deve ter essa... Pô, professor, cara. O professor tá ensinando lá a galerinha a ter pelo menos uma noção do que é a vida, do que ele vai encontrar na parte acadêmica e na vida, né? Socializar e tal. Então, isso é uma contribuição, cara. Isso é um legado.